decided to get married. Aren't you afraid? I could marry the first woman who comes in through that door. O filme A História da Minha Mulher é a adaptação de um livro do Milan Fust, um autor húngaro, da mesma nacionalidade da diretora. Essa adaptação, ela esconde o subtítulo do livro, que é As Reminiscências do Capitão Storm. Então a gente já parte um pouco dessa contradição do que é o título A História da Minha Mulher, que a gente acha que ele vai contar, esse Capitão Storm não vai contar a história da mulher dele, mas o que a gente vê nada mais é do que a história dele com essa mulher que ele pouco conhece. E a gente vai entendendo cada vez mais de que é um filme que está falando desse homem que é rude num mundo em que ele não sabe muito bem como lidar com as próprias fraquezas, com os próprios ciúmes e como lidar com essa mulher que é um espírito livre. Eu acho que esse é o ponto positivo, porque a gente vai pela perspectiva dele. Então a gente fica nesse jogo de entender quem é ele e quem é ela. Então é o que convida um pouco o espectador a entender o que está falando, porque não se fala muito. I simply would like to know what she does all day. And do you really want to know? Sometimes it is better not to. Ele é dividido em capítulos, né? Como ele tenta emular de alguma forma o livro. Isso de alguma forma puxa também para os pontos fracos do filme, que é que o ritmo do filme não favorece que você se envolva com os personagens. Os capítulos, eles têm ritmos parecidos, não parece que tem uma progressão, isso vai jogando contra o filme, contra o envolvimento com os personagens, e fica mais uma coisa que você tem que buscar ali. Ela é uma diretora húngara, o filme é majoritariamente falado em inglês, o protagonista é interpretado por um holandês, a protagonista é uma francesa, Léa Seydoux, que em algum momento aparece Louis Garrel, que também é francês, tem um traficante que é italiano, tem uma falha de comunicação nessa linguagem. Os atores ali, de muitas formas, correspondem com o papel que lhes é dado, mas eu acho que essa questão de se falar inglês perde um pouco da potência que eles poderiam ter na atuação, acho que sim. Quando eles falam inglês, eles talvez estejam se restringindo, ainda que, e aí falando dos protagonistas, o Jacob Storm, o capitão, ele entrega essa coisa rude no rosto, e ele tenta parecer viril, ele tenta impor essa figura masculina, mas a gente vê o olho dele ruindo, a fraqueza dele se expondo, e é numa microexpressão. Em compensação, a Léa Seydoux, que interpreta a Lizzie, ela é a típica personagem que ela faz, que ela sabe o que ela está fazendo em cena. It would be nice if this really worked out. Yes, it would. Eu acho que essa questão da fotografia e como lida, como o cenário, ele contempla os personagens, é um dos pontos positivos do filme, no aspecto de que ele é um capitão, ele vive no mar, mas ainda assim, quando ele está no mar, a gente vê que ele se sente aprisionado. E isso aparece muitas vezes no enquadramento que se faz valer dos elementos de cena, seja do gradil, ou de um espelho, ou do batente da porta, ou de uma janela. A gente sempre vê ele de alguma forma encaixotado nas coisas. E isso parece que é um sentimento que ele tem ao longo do filme inteiro, consigo e com o outro, e principalmente com a mulher que ele tenta de muitas formas encaixotar. E a gente pode puxar muito por uma conexão. Eu achei que de alguma forma se tornou interessante para mim ver o filme quando eu entendi um pouco os arquétipos que a gente pode fazer paralelo com uma literatura que a gente está muito familiarizado no Brasil, que é o Dom Casmurro. Eu acho que ele é o Dom Casmurro. Ele é um cara rabugento, chato, que tenta controlar. E a Léa Seydoux, ela tem o que a gente poderia dizer, interpretar com esses olhos de ressaca da Capitu. Então, acredito que trazer a própria perspectiva seja uma coisa válida para esse tipo de filme. It's useless to wait for life to accommodate you. You must accommodate life. Otherwise it will punish you.